professor, inclusive, esse tema já não é só, enfim, um tema, né? Ele já é uma ciência já estudada há anos, enfim, e um exemplo disso é a própria questão das pós-graduações, dos estudos, enfim. Isso vira um tema, querendo ou não, relevante para estudos também, né? Sem dúvida nenhuma, Douglas. A gente tem aí uma série, né? Se a gente for procurar o tema bem-estar animal ou animal welfare, né? Tema em inglês aí, a gente vai encontrar muitos e muitos e muitos resultados científicos em relação a isso. Os estudos, acho que de bem-estar, bem-estar animal, de comportamento, eles são muito antigos. São desde a época acredito eu que o primeiro pesquisador, né, nessa área de comportamento, de ambiente, de bem-estar era o Pavlov. Pavlov, ele testava respostas comportamentais de pomba, tá? Então, quando a gente fala de bem-estar animal, de ambiência, entre outras coisas, a gente, principalmente do comportamento, a gente cita bastante os estudos de Pavlov, que era mais ou menos para condicionar os animais a fazer algumas coisas, tá? Então, não é algo novo, é algo bastante antigo, sem dúvida nenhuma. Como você disse ali no comentário introdutório aí, né, dizendo sobre o meu currículo, um breve resumo dele, a gente me aula aí no Paraná, né? Eu hoje estou aqui em Erechim, no Rio Grande do Sul, sou professor da Universidade Federal do Fronteira Sul, mas nós somos 6 campi, e um deles, né, está aí em Realeza, no Paraná, onde tem o curso de medicina veterinária e tem um programa de pós-graduação em saúde e bem-estar, né? Então tem o bem-estar inserido nisso, e produção animal sustentável, tá? Então a gente desenvolve alguns trabalhos, sim, envolvendo bem-estar, né? Ultimamente tenho trabalhado muito mais com a parte de nutrição, mas a gente tem, assim, essa ênfase no bem-estar, e sem dúvida nenhuma é uma ciência que tem crescido muito, né? Muito, 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 né? A gente precisa, então, quando a gente fala de bem-estar, pensando um pouco em ciência, né? É importante a gente citar as 5 liberdades dos animais, tá? Que é fator primordial aí para a gente ter bons resultados, né? E boas condições comportamentais, fisiológicas e também mentais, por que não, né? Ninguém vai colocar os animais num psicólogo, mas a gente precisa, com certeza absoluta, se preocupar com isso também. Então, a gente tem que ter certeza que os nossos animais estão livres de medo e de estresse, né? Pensando aí nas 5 liberdades. Então, o primeiro deles, medo e estresse. A gente não pode submeter um animal ao medo. Antigamente, a gente tinha um manejo totalmente inadequado, né? De bater nos animais, empurrar os animais, né? Torcer rabo de vaca. Isso, hoje em dia, a gente não é inadmissível, a gente não pode pensar nisso sob hipótese alguma, né? Pensando em suínos e aves também é a mesma coisa, né? Querer empurrar o suíno, bater no suíno, longe disso, tá? Isso a gente vai ter prejuízo, sem dúvida nenhuma, produtivo e financeiro, né? Então a gente não pode fazer isso. Então a primeira coisa, ser livre de medo e de estresse, fome e sede, a gente tem que garantir então que os nossos animais, eles não estão passando por fome, nem tão pouco por sede. Fome e sede é um negócio meio complicado quando a gente trabalha com comportamento e produção. Porque um produtor consciente, né, não vai permitir que o nosso animal tenha fome nem sede, porque ele sabendo que ele vai ter fome, ele não vai se alimentar. Se ele não vai se alimentar, ele não vai ter um bom desempenho. A gente não vai ter ganho de peso, né, dos nossos animais, a gente não vai ter produção de ovos, a gente não vai ter uma boa produção de leitegada, pensando numa porca, entre outras coisas. Então, sob hipótese alguma, isso vai acontecer. A sede, ela está sempre paralela à fome. O animal que não toma água, ele acaba não se alimentando adequadamente. Então, isso é extremamente importante, né? E causa um estresse bem grande. Então, está aí dentro da segunda liberdade. A terceira liberdade, livre de desconforto. Quando a gente fala de conforto, de desconforto, eu estou falando de frio, estou falando de calor em excesso, né? Estou falando de densidade muito alta, tá? Então, ali, eu vou voltar a falar isso depois, mas quando a gente fala de galinha poideira em gaiola, por exemplo, é inadmissível a gente pensar aí em trabalhar com uma densidade muito alta. Ou então, frangos de corte, por exemplo, dentro de um aviário. A gente já tem aí aviários modernos, como o Dark House. Hoje a gente trabalha com Blue Houses, né, que são semelhantes aí aos Dark Houses. São investimentos altíssimos que a gente vai fazer, e às vezes a gente está exagerando na densidade, está usando muito animal por metro quadrado. Aí o animal
sem dúvida nenhuma, vai ficar aí com uma sensação de desconforto, né? Não vai ter, às vezes, nem lugar ali para estar sentando. E não só isso aparece, né? Isso é expresso no comportamento dos nossos animais, mas também vai aparecer na carcaça do animal depois, né? Então, isso é bem complicado. A liberdade 4 é livre de dor e de doença, né? Obviamente, a gente nem precisa falar, a gente está aí no momento, não vou dizer bastante complicado, mas ele é de tensão, um momento tenso em relação aí à presença, né? Preocupante. Ele é muito preocupante. A gripe aviária, né? Que está nos cercando, a gente sabe que ela está de volta aqui, ainda no Brasil, a gente ainda não tem nenhum caso, que a gente continue assim, mas se preocupar com doença é fator fundamental, né? Não tem, sob hipótese alguma, a gente não trabalhar com os animais livres de doença, entre outras coisas. Livre de dor, a mesma coisa, né? Homem, principalmente, né? A gente tem uma dorzinha de cabeça, o nosso dia acaba, né? As mulheres, ela tem incrível capacidade de sentir dor e continuar fazendo as coisas, mas homem não gosta. E aí, por que a gente quer propor isso aos nossos animais? Então, não dá para pensar nisso de jeito nenhum, né? A gente tem aí, as mulheres têm alguns sensores, digamos assim, né, que fazem com que elas acabem sentindo menos a dor do que o homem sente. E por último, a quinta liberdade, né, a liberdade de expressar comportamento ambiental e o comportamento normal. Essa quinta liberdade, eu acho que ela fica bastante balançada com várias coisas, tá? Porque se a gente for parar para pensar numa galinha, né, se a gente mantiver ela solta, né, no quintal de casa, entre outras coisas, ela vai ter o hábito de ciscar, ela vai ter o hábito de tomar banho de areia, entre outras coisas, né, de abrir as suas penas. Tem vários comportamentos aí que a gente já sabe que é comum acontecer. E às vezes dentro da gaiola, se tiver pequena densidade, eles continuam fazendo, mas se tiver com muita densidade, não. Então, essa quinta liberdade, ela precisa sim ser respeitada, não diminua a importância dela, mas a gente sim tem que tomar bastante cuidado. Por que eu gastei meu tempo falando das 5 liberdades? Falar de bem-estar e não falar das 5 liberdades é algo totalmente improvável e inviável, a gente precisa lembrar sempre delas, eu sempre falo isso, fala de bem-estar, sempre pensar nas 5 liberdades, mas quando a gente trabalha com a produção animal e trabalha com a ciência, a gente se baseia nisso, tá? Então, bom, beleza. Submeter o meu animal a medo e estresse, se a gente for parar para pensar no comitê de ética, né, de experimentação animal, muito provavelmente não vai ser nem liberado esse experimento, tá? Então, óbvio, a gente tem que tomar esse tipo de cuidado. Fome e sede é a mesma coisa, desconforto, dor, doença, mas mesmo assim a gente precisa entender que, será que determinado sistema de produção garante essas 5 liberdades para o meu animal? Ou promove, né, uma melhora no comportamento dos meus animais, ou acarreta uma piora nessa questão, né? Então, quando você me questiona em relação à ciência, é justamente isso a minha resposta, tá? É pensar nas 5 liberdades em todo e qualquer experimento que você for fazer, mesmo que você não foque no bem-estar. Mas quando você foca no bem-estar, sem dúvida nenhuma, eles têm que ser os alicerces aí do foco do nosso trabalho.